A pressão sobre Palocci começou há pouco mais de 3 semanas com a publicação de uma reportagem sobre o aumento do patrimônio dele antes de ocupar um ministério pela segunda vez. Antônio Palocci foi o homem forte do governo Lula. Caiu ainda no primeiro mandato depois de envolver-se no episódio da quebra do sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. Coordenou a campanha presidencial. Voltou para o governo no comando do principal ministério, a Casa Civil. Em menos de 6 meses, protagonizou outra crise depois que o jornal Folha de São Paulo publicou o crescimento do patrimônio dele como deputado. Em nota, Palocci explicou que o enriquecimento vinha dos serviços prestados pela Projeto, uma empresa de consultoria dele. No Congresso, a oposição exigiu explicações públicas, defendeu a abertura de inquérito pela Procuradoria-Geral da República e a criação de uma CPI para investigar a evolução do patrimônio do ministro. O PT não apoiou Palocci. Somente em 26 de maio, 11 dias depois do início da crise, a presidente Dilma deu uma declaração sobre o caso. O ministro Palocci está dando todas as explicações para os órgãos de controle, as explicações necessárias. Antônio Palocci manteve o silêncio durante 20 dias. Cobrado pela presidente Dilma Rousseff por aliados, ele resolveu falar. Na sexta-feira passada, o então ministro deu ao Jornal Nacional a primeira entrevista para se defender da suspeita de enriquecimento ilícito. Palocci negou todas as acusações, disse que nunca usou informações privilegiadas em benefício próprio. Eu não misturei interesses dessas empresas privadas na minha atuação como agente público. Mesmo com o parecer da Procuradoria-Geral da República contrário à abertura de inquérito criminal, Antônio Palocci não resistiu e deixou o governo. No parecer divulgado ontem, o Procurador-Geral da República argumentou que não havia elementos, ainda que mínimos, de prática de crime. O procurador Roberto Gurgel entendeu que não ficou comprovada a prática de delitos, como o uso do mandato de deputado para beneficiar empresas privadas junto ao governo, o que para ele não motiva a instauração de inquérito. O procurador afirmou ainda que Palocci apresentou documentação que comprova a regularidade do recolhimento do imposto de renda da empresa Projeto e que ela não fez contratos com empresas públicas. A documentação, segundo o parecer, identifica as receitas obtidas pela consultoria a cada ano e o valor que cada cliente da empresa pagou. Para o procurador, os documentos são suficientes para formar um juízo seguro sobre a improcedência das acusações de práticas criminosas. Ele acrescenta que não há sequer indício de crime de sonegação fiscal. Na conclusão, Gurgel diz que não há existência de elementos da prática de algum crime. O procurador Roberto Gurgel faz uma ressalva. Ele diz que a lei penal não tipifica como crime a incompatibilidade do patrimônio com a renda declarada. Segundo ele, isso poderia, em tese, configurar um ato de improbidade administrativa, já sob investigação da Procuradoria-Geral no Distrito Federal. O ministro Antônio Palocci chegou a divulgar uma nota ontem em que dizia que esperava que a decisão da Procuradoria recolocasse as discussões políticas nos termos da razão, do equilíbrio e da justiça. A demissão dele hoje foi comentada por líderes da oposição e do governo. A notícia da queda de Palocci chegou imediatamente ao Congresso. Para a oposição, a saída do ministro não encerra o caso. Ele continuará a ter que dar explicações, na minha opinião, tanto ao Parlamento, como também e principalmente ao Ministério Público. Mesmo reconhecendo que a demissão enfraquece a chance de uma CPI, a oposição vai manter a estratégia. Vamos nos preservar e nos reservar no direito de buscar as informações ainda para os esclarecimentos que a sociedade brasileira ainda não conheceu. Os governistas se apressaram em dizer que agora que Palocci não exerce mais cargo público, não pode mais ser convocado, apenas convidado a comparecer ao Congresso. E vão continuar trabalhando para que ele não venha se explicar no Parlamento. A convocação perde o sentido, o ministro deixa de ser ministro, deixa de ser servidor público, portanto perdeu o sentido. Como eu entendo também que perde sentido a CPI, já que o cargo já está vago. Para o líder do governo, o que derrubou Palocci foi o desgaste político e não a falta de explicações sobre o patrimônio dele. Certamente não foram as denúncias, e sim o quadro político. Ele achou que era inviável a permanência dele e apresentou uma carta de demissão. Acho que apresentou para se defender e também para ajudar o governo.
Com a nomeação de Gleisi Hoffmann, analistas políticos dizem que a Casa Civil retoma o perfil gerencial. As funções de articulação política antes desempenhadas por Antônio Palocci serão redistribuídas.